Senhores, bem-vindos a mais um encontro de Direito Penal. Eu sou o professor Diogo Luan e hoje nós vamos continuar com o tema da aula passada. Que tema é esse? Pena restritiva de direito. Então, na aula passada, nós estudamos o artigo 43, que vai delimitar as 5 espécies de pena restritiva de direito, e estudamos o artigo 44, que ele vai delimitar os requisitos para a aplicação das penas restritivas de direito. Hoje, o nosso estudo já vai ser em cima do artigo 45. Lá no artigo 45, nós temos o parágrafo 1º, 2º e 3º, onde vão estar especificados a pena de perda de bens e valores, que está prevista no parágrafo 3º, e a prestação pecuniária, que está prevista no parágrafo 1º e no parágrafo 2º. Então, a gente começa o nosso estudo hoje com a pena pecuniária. O parágrafo 1º do artigo 45 do CP, ela vai dizer o seguinte, que a pena pecuniária consiste no pagamento em dinheiro, olha só que interessante, pagamento em dinheiro à vítima, aos seus dependentes, a entidade pública ou a entidade privada de fins sociais, de um valor estipulado pelo juiz entre um salário mínimo e 360 salários mínimos. Olha que interessante essa informação. Então, a primeira informação que a gente já tira daí é que o juiz ele tem uma janela muito grande para fazer a aplicação da pena restritiva de direito no aspecto da pena que se refere a prestação pecuniária. Por quê? Porque é entre 1 e 360 salários mínimos. E como é que o juiz vai utilizar isso? O critério que deve ser utilizado pelo magistrado para aplicar esse valor, ele tem que levar em consideração a capacidade econômica do condenado e o prejuízo causado. Então, ele sempre vai ter que estar olhando esse binômio, a capacidade econômica do acusado e o prejuízo causado, para ele poder delimitar entre 1 e 360 salários mínimos. Não adianta, por exemplo, uma pessoa que não tem patrimônio nenhum, ele colocar como prestação pecuniária um valor de 200 salários mínimos. Não tem nem casa, não tem nada, como é que vai pagar 200 mil reais? Então, ele tem que seguir sempre esse critério. O Código ele também continua, na sua redação do parágrafo 1º, dizendo que quando coincidir os beneficiários, a prestação pecuniária ela vai ser uma antecipação de valores que vão ser conseguidos em indenização civil. O que isso quer dizer? E aqui muita gente critica o Código, porque, na verdade, a natureza jurídica da prestação pecuniária, nesse ponto, ela nada mais é do que uma antecipação na ação civil ex delicti, que simplesmente a vítima, quando entrar na justiça civil, por exemplo, se ela ganhar 30 mil reais e o juiz criminal estabelecer 10 mil reais de prestação pecuniária, nesse caso, esses 10 mil reais serão abatidos. Ele só vai receber 20 mil reais. Lembrando que se coincidente os beneficiários. Se não for coincidente, logicamente, que a gente não vai ter, nós não teremos a aplicabilidade disso, tá bom? Já no parágrafo 2º, ele excetua a regra do parágrafo 1º, porque no parágrafo 1º, ele traz como informação que é pagamento em dinheiro. Porém, o parágrafo 2º, ele diz o seguinte, que tendo a concordância do beneficiário, essa prestação ela pode ser de outra forma. Que outra forma é essa? Pode ser joias, pode ser em ouro, pode ser numa casa, pode ser num carro. Então, existe essa possibilidade prevista no parágrafo 2º. O parágrafo 3º, ele já vai trazer a pena restritiva de direito de perdimento de bens e valores. O que está escrito ali é que esse perdimento, se legislação especial não dispuser de forma contrária, ele vai ser por Fundo Penitenciário Nacional e ele vai ter como teto o seguinte parâmetro: ou o prejuízo causado à vítima ou o benefício auferido pelo ilícito pelo acusado. Então, é o que for maior. Se for maior o prejuízo causado à vítima, é esse parâmetro que o juiz vai utilizar. Se for maior o lucro auferido pelo condenado, esse vai ser o parâmetro. Porém, tem uma informação importantíssima aqui. Esse perdimento de bens e valores, ele vai recair, ele vai incidir sobre
os bens lícitos do acusado. Por que eu estou reforçando aqui sobre os bens lícitos? Porque aqui a gente está trabalhando verdadeiramente com o confisco. Então vai ser em cima da propriedade lícita que esse condenado ele possui, é que vai cair a pena de perdimento de bens ou valores. Lhe aguardo no próximo encontro para nós darmos continuidade a esse tema que é a pena restritiva de direito.